mas vou já passar de seguida a palavra ao meu colega. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelas palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alpiaça, Dr. Mário Pereira, no qual saúdo todos os autarcas aqui presentes. Muito obrigado também pelas palavras do Dr. Nuno Pratos na minha apresentação. Muito obrigado a todos pela vossa presença e um agradecimento especial, porque é a terceira vez que estou aqui a falar sobre o GRL, mas um assunto muito caro, mas, e se a emoção me trair, é a primeira vez que estou aqui com o meu jovem filho de 4 meses. Portanto, se a emoção me trair, já sabem que é um momento especial também. Ao mesmo tempo trago um livro, dizem que os livros são filhos, neste caso não é comparável de todo no meu ponto de vista, mas dizia ao republicano Guerra Junqueiro que o livro é um filho, mas é um filho lançado à roda, que seja feliz é o que desejamos. Portanto, os que trago contam esta história toda do José Relvas, espero que possam ser adotados por quem os irá estimar. José Relvas e o 5 de outubro, como vimos na intervenção segura e consolidada do Dr. Nuno Pratos, José Relvas foi um dos protagonistas do movimento republicano, mas um movimento com muitas hesitações. José Relvas, ele próprio, adere à causa republicana, como já foi dito, em 1907, e tem, digamos, uma ascensão meteórica no Partido Republicano, porque a 25 de Abril, é curioso, é aqui uma curiosidade histórica, no dia 25 de Abril de 1909, no Congresso do Partido Republicano de Setúbal, é eleito para o Diretório. Os partidos, nesta época, não tinham propriamente um líder como temos hoje, não tinham um líder carismático como temos hoje, quase todos, mesmo os monárquicos, tinham diretórios, uma espécie de direção, um corpo coordenador que os orientava. E as eleições eram nominais, ou seja, as eleições as pessoas propunham-se à eleição, ou às vezes nem se propunham, porque os votos, as pessoas escreviam no boletim de voto o nome de em quem estavam a votar. E José Relvas não é só eleito em 1909 no Congresso do Partido Republicano para o Diretório, como é eleito com o maior número de votos. Daí o carisma que ele já tinha, e este carisma vem sobretudo de ser, como já foi aqui frisado, dirigente agrícola, empresário e dirigente, digamos que sindical, dos proprietários agrícolas. Numa associação que na altura se chamava Real Associação da Agricultura Portuguesa, RACAP, e depois veio mudar de nome para ACAP, Associação Central da Agricultura Portuguesa. É aí que ele constrói esse carisma social, é aí que ele constrói uma figura ligada à causa da agricultura e à causa pública, e em 1907, como muitos agrários também, o caso, por exemplo, bem conhecido de Anselmo Campos Freire, adere não só na sequência de vários governos que governavam em ditadura no campo da monarquia, mas na sequência também do que ficou conhecido do escândalo dos adiantamentos à coroa, que era fundamentalmente um processo em que o Orçamento de Estado emprestava dinheiro ao rei e à família real para a família real se governar, e depois a família real pagaria esse dinheiro mais tarde com base nos seus rendimentos das propriedades agrícolas que possuía sobretudo no Alentejo. Mas esse escândalo gerou que muitos monárquicos, como o caso de Brancamo Freire e outros, aderissem a Bernardo Machado, por exemplo, também deputado dos partidos monárquicos, aderissem à causa republicana. Não é, todavia, o caso de José Relvas, porque não se conhece da parte dele, ainda que alguns investigadores o tenham tentado comutar com o Partido Progressista, uma das divisões dos partidos monárquicos, mas não se conhece nenhuma adesão à monarquia. Antes desta adesão à República não se conhece nenhuma simpatia que ele tenha tido, ainda, ao que tudo indica, quando era jovem, por via das relações do seu pai, que foi par do reino, tenha conhecido a família real e tenha, inclusive, segundo o biógrafo mais recente do José Relvas, que agora nos Henrique Cardoso, tenha conhecido, efetivamente, Dom Manuel II e ter tido ali alguma relação de proximidade com ele. É curioso que mais tarde, quando é Presidente do Conselho, ou seja, Primeiro-Ministro, quando é Presidente do Ministério, que era a expressão que se utilizava na altura, ele escreve, inclusivamente, ao rei, depois, a Dom Manuel II, isto em 1919, já muito mais tarde, na segunda fase, digamos assim, da restauração, ou na primeira fase da restauração da República Velha, ele escreve ao rei para que não adira à monarquia do Norte. Foi importante. Regressemos então a 1907 e 1909 e estes anos do 5 de outubro. Houve várias hesitações.
Em 1909, neste congresso em que José Relvas é eleito, a linha que ganha, que vence as eleições do diretório, ainda que as eleições fossem nominais, é a linha de que não vamos esperar que a monarquia caia. Porque alguns republicanos diziam que com a morte do rei, com um jovem monarca que não sabia governar, mais cedo ou mais tarde, a monarquia cairia por si. Não havia necessidade de haver uma ação armada. Isso até era prejudicial, porque muitas pessoas não gostavam dos republicanos por terem morto o rei, não é? O próprio José Relvas partilha essa opinião, é contra o regicídio e acha que o regicídio podia até ter atrasado a causa republicana em muitos anos. É a expressão que ele usa, se o futuro rei fosse um rei forte e apto para governar, ao contrário da educação demasiado freirática que ele acha que Dona Amélia teria dado a Dom Manuel II. No entanto, isso não aconteceu, não houve um rei que reunisse as pessoas em torno da ideia e da própria defesa da monarquia, e também no Partido Republicano triunfou a tese que havia de ser feita uma revolução. Como é que a revolução ia ser feita vai dividir os republicanos. Tenho andado aqui a ler a tese de Vasco Pinto Valente, bem conhecida e crítica, digamos que há duas imagens na historiografia sobre a República e sobre o que a República foi, uma muito panegírica e outra muito detratora, do que é exemplo este autor, e que hoje acho que o grande desafio da historiografia atual é fazer a síntese e compreender realmente o que é que se passou em todas estas contradições do campo republicano. A primeira data escolhida para a Revolução Republicana é precisamente 14 de julho de 1910. Pelo significado simbólico que 14 de julho tem, né, data como sabemos, da Revolução Francesa. Ora, isso não se concretiza por uma série de entraves dentro do Exército. Ao mesmo tempo, os líderes do diretório, José Relvas incluído, José Relvas, Magalhães Lima, Bernardino Machado, trazem ao Partido Republicano uma capacidade de movimentação internacional e, por outro lado, também Manuel Gomes Teixeira, devido aos negócios que eles estavam envolvidos. Negócios agrícolas, como vimos, envolviam exportação. Portanto, eles tinham capital, também meios para ajudar o partido e a causa republicana, e tinham também essa capacidade de contactos internacionais. E é precisamente o que vai fazer José Relvas numa missão pré-diplomática ao estrangeiro, onde vai contactar ou tentar contactar com os governos francês e inglês para saber qual seria a reação dessas grandes potências a uma eventual revolução republicana. Ele não consegue ser recebido oficialmente, mas acaba por ser recebido pelo subsecretário de Estado inglês, acaba por ter uma notícia no The Economist, acaba por ter ali alguma projeção, claro, que em termos de propaganda os republicanos vão usar, e efetivamente não houve nenhuma reação adversa destas duas grandes potências, inclusivamente da Espanha, ao regime republicano português. Ainda que eles tivessem demorado um ano a reconhecer o regime, primeiramente o regime foi reconhecido pelas repúblicas da América do Sul e pela Suíça e pelos Estados Unidos da América do Norte, demorou algum tempo, uma primeira fase de reconhecimento internacional, e só mais tarde pela Inglaterra, tradicional aliada, e pela França, quando houve a realização das primeiras eleições. Portanto, a França e a Inglaterra, em virtude também desta primeira ação diplomática dos republicanos e depois mais tarde dos republicanos que escolhem os seus melhores políticos não para governantes apenas, mas para embaixadores, não é? Com José Relvas em Madrid e, por exemplo, também Manuel Teixeira Gomes em Londres, não é? Para que os seus mais preparados homens e que tinham estes contactos internacionais exercessem essa esfera de influência que salvasse o regime de uma eventual invasão espanhola ou incursões monárquicas que existiram várias vezes durante a Primeira República. Na Revolução, ele volta desta missão ao estrangeiro, ainda durante tanto os anos de 1909 e 1910, regressa e fica então a aguardar aqui na Casa dos Partidos que o chamem para cumprirem a missão desta tal Revolução nos primeiros meses de julho. No entanto, há aqui uma série de contradições do ponto de vista militar, os militares não se entendiam, estavam divididos se deviam armar a Carbonária, coisa que vai acontecer, e talvez também tenha sido uma das causas da instabilidade política que se gerou a seguir, porque tínhamos um exército
civil armado, uma organização paramilitar que existia dentro do Estado e que era uma organização secreta, a Carbonária, o Exército, a Maçonaria, o Diretório, todos eles tinham uma agenda divergente de como fazer a revolução e de que tipo de república queriam. Não é? Também é importante perceber que tipo de república queriam. Se queriam uma república conservadora, como por exemplo a república que era bem mostrada até num projeto de bandeira muito idêntico ao que é a bandeira de hoje dos Estados Unidos da América do Norte, ou se queriam uma república jacobina, como era utilizado em alguns postais com um barrete frígio. Portanto, todas estas contradições levaram a que, no fim da República criada, os governos sucedessem numa série de quedas e que só um governo conseguiu cumprir a legislatura. José Relvas, então, no 5 de outubro, também teve um papel, que já foi aqui falado, bastante conhecido, não é? O de proclamador da República. É daí que todos nós, também, esse carisma manteve-se, porque muitos de nós aprendemos isso nos bancos da escola. José Relvas proclama a República na Câmara Municipal de Lisboa, não estava sozinho, estavam lá os membros do diretório, como foi aqui referido, e o secretário que assina o discurso em nome de todos é precisamente Eusébio Leão, que tinha bastantes semelhanças físicas com o José Relvas, mas que naquela altura, segundo o relato do próprio Relvas, e corroborado também por Machado dos Santos, em virtude de uma gripe, estava afónico. Portanto, já me fizeram várias vezes, eu com o livro de fotografia de José Relvas estive em Viseu, a Lisboa, Portimão, andei um pouco aí por todo o país, Leiria, Coimbra, e foi precisamente em Coimbra perguntar-me se não teria sido o Eusébio Leão a fazer essa programação, mas algo que tudo indica, segundo os relatos da época, ele não poderá ter feito alguma intervenção, mas estava precisamente afónico, e também temos de perceber que tudo isto era um trabalho de equipa. E é isso que o José Relvas faz durante o próprio 5 de outubro. Ele consegue iludir a polícia monárquica, porque as forças policiais da monarquia foram as que mais, portanto, a Guarda Municipal e a própria polícia monárquica foram as que mais se opuseram aos republicanos. Neste relato, muito com base no relato do Machado dos Santos, este livro de Vasco de Valente, ele aborda as incitações do Exército. O Exército nunca reagiu, à exceção da coluna comandada por Paiva Conselho. A Revolução durou 33 horas e durante essas 33 horas José Relvas levou os líderes republicanos dos banhos de São Paulo, ali na zona da Baixa, para outra zona mais alta para evitar que eles fossem presos. Também conseguiu chegar à sede do jornal Luca e aí fazer uma grande ação propagandística quando eles sabiam que o grande chefe militar da República, o almirante Cândido dos Reis, já tinha morrido. Não sabiam se tinha sido assassinado, se tinha suicidado, ao que se comprova hoje, tudo indica que se tenha suicidado, quando eles já sabiam que ele não estava vivo. Para não desmoralizar as tropas, fizeram uma série de comunicados a dizer que não, que ele estava a comandar a armada. E os barcos militares revoltaram-se, foi tudo uma revolução, e daí talvez um paralelismo com 1974, ainda que em 74 o movimento fosse de capitães, mas de baixas patentes. O próprio autor Vasco de Valente diz assim aqui, a dada altura: no Exército, os rebeldes republicanos eram sargentos e soldados, não eram capitães, nem majores, nem coronéis. Nos grupos civis eram pequenos funcionários, caixeiros e trabalhadores, não eram médicos nem comerciantes. Mas, claro, também os havia, não é? Um dos grandes líderes era o médico Miguel Bombarda. Depois diz também, a dada altura: sem a passividade dos oficiais, como o Conselho delicadamente lhes chamou, os republicanos talvez não tivessem vencido. Seria, no entanto, errado considerar que a Revolução de Outubro um mero golpe de mão contra um exército dividido e desmoralizado, que a deixou triunfar. Não, pelo contrário, a Revolução de Outubro foi um movimento popular que envolveu milhares de pessoas das classes sociais mais baixas. E é isto que progressivamente vamos desconstruindo. Não era só um grupo de intelectuais de Lisboa ou do Porto que procuravam a República, elas também estavam presentes fora dos grandes centros. E um dos exemplos disso é José Relvas e os trabalhadores agrários que ele conseguia mobilizar. Não eram só os proprietários, eram também os trabalhadores. Vejam que há registros de comícios em Alpiarça, em Santarém e em Torres Vedras com 3.000, 5.000, 8.000 pessoas. Mesmo aos nossos dias seria extraordinário. Então, para aquela época, era de facto números muito significativos. O que é que o José Relvas e os seus correligionários agrários pretendiam do regime republicano? Era muito importante a questão que foi aqui falada dos vinhos. O João Chagas até sugere
ao José Relvas, faça a revolução, sem nunca dizer o nome dele, numa famosa carta política, mas não faça a revolução só para arejar as adegas. Como é conhecido, nesta altura, aliás, foi um problema que se prolongou século XX adentro e só muito recentemente, se não estou em erro, no final dos anos 90, é que foi resolvido, era proibido fazer vinhos licorosos sem ser no Douro. Portanto, havia um monopólio do vinho licoroso na região do Douro, associado ao vinho do Porto. E uma das reivindicações dos vinheteiros desta região era poderem também fazerem estes vinhos licorosos e exportá-los. José Relvas não conseguiu levar a cabo essa ambição, mas tinha a ideia de criar uma marca chamada Lisboa Wine para concorrer com o Porto Wine naquele contexto internacional e numa clara visão, a Bessa não vem aqui neste livro, vem nos seus escritos, uma clara visão do mercado internacional do vinho. Ele já tinha consciência, vejamos, há 100 anos atrás, que os principais exportadores eram mercados novos, como a Argentina, a África do Sul, a Califórnia, a Austrália, onde se conseguiam fazer vinhos com as qualidades dos nossos, diz ele, a dada altura, nos seus apontamentos. Por certo, não era só por causa da questão da vinha que os agrários aderiam à República, era também pelos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, ainda que uns pretendessem uma República mais conservadora e outros uma República mais radical, para utilizar a terminologia da época. José Relvas foi um forte adversário, por exemplo, da lei da separação do Estado e da Igreja, da forma como ela foi concebida. É uma das coisas que ele vai modificar no seu governo muito breve, em 1919, que resultou num fracasso, mas posto na personalidade que já foi vincada, ele, quando volta, no fim deste papel preponderante que teve no 5 de outubro, vai ser Ministro das Finanças, vai ser embaixador em Espanha, mas em 1914, nos finais de 1914, se não estou em erro, abandona a vida política, desiludido então com a tal instabilidade, com a tal demagogia, com a tal falta de união dos seus correligionários republicanos, porque o que os agrários que ele criou era também não só essa igualdade, essa liberdade, mas também uma força que modernizasse o país, que trouxesse a revolução industrial para os campos, que trouxesse mais trabalho, como ele também diz, que trouxesse o desafogo para as classes médias. Dá-se a Primeira Guerra Mundial, de que me parece, não há nenhum documento, mas a minha intuição é que parece-me que ele não seria um fervoroso adepto, como não seriam alguns setores mais conservadores da Primeira República, ainda que ele fosse o protótipo de um gentleman farmer, um conservador liberal, e ele vai ser chamado a governar. Estamos a afastar muito o 5 de outubro, estamos quase a concluir, para ver se ainda há algum espaço para alguma questão, e depois a seguir também teremos a música. E é muito importante porque, num curto espaço de tempo, 1919, ele é chamado a governar depois da morte do Sidónio Pais em 2 governos muito efêmeros que duraram dias. Ele governa, se não estou em erro, de 27 de janeiro a 29 de março. Portanto, não chega a 3 meses. Se não estou em erro, são estas datas. O objetivo dele é derrotar... e o país está dividido. Há uma guerra civil, os distritos de Viana do Castelo, do Porto e de Braga, que fazem parte da monarquia do Norte, que nomeia governadores civis para todo o país, ao mesmo tempo os republicanos fazem o mesmo. Ele chama ao seu governo todas as forças políticas da altura, os sionistas, os democráticos, que eram os herdeiros do Partido Republicano, os unionistas, os evolucionistas, mas também os católicos através dos nacionalistas, digamos assim, e o Partido Socialista da época, que era um partido bolchevique, ou marxista da época, que ele diz mesmo que não temo este partido pelas ideias que defende, mas sim, geralmente, pelas pessoas que defendem estas ideias. Mas depois vai até fazer uma série de rábulas com o camarada Augusto, que era o Ministro do Trabalho do seu governo. Este governo, muito efêmero, conseguiu, no entanto, abolir a censura, que era uma coisa que era abolida de vez em quando naquela época, a censura à imprensa, e também conseguiu, lá está a parte da sensibilidade artística deste homem excepcional, reorganizar o Museu Nacional de Arte Antiga que existiam e criar o Museu de Arte Moderna, que foi dos primeiros
se não estou enganado, um dos primeiros museus de arte moderna em Lisboa, num curto espaço de tempo de 3 meses. No entanto, fracassou. E daí ele ter-se demitido antes de organizar as eleições, porque a ideia era que ele governasse um ano e organizasse eleições. O objetivo do José Relvas, em 1919, para salvar a República, era que houvesse um partido radical nas suas propostas, um partido democrático, ou partido republicano, radical na relação com a Igreja, na relação com a propriedade, na relação com os valores, um partido que, naquela época, num país como era Portugal, consegue criar leis de proteção à família, e leis, por exemplo, tão avançadas para a época na Europa, como o divórcio, não é? Era dos poucos países que tinha, mas que houvesse no campo liberal conservador um partido e não uma amálgama de interesses que só pusesse a esse e que pudesse fazer o tal rotativismo que trouxesse estabilidade. Este projeto que ele designa é preciso fazer eleições no Ministério do Reino falhou, e com o falhanço deste projeto, com a recusa dos partidos em autodissolverem-se para fundarem partidos novos, o José Relvas demitiu-se e afastou-se completamente da política. A única intervenção que lhe temos depois de 1919 é ele escrever uma carta com pseudónimo contra a separação da freguesia de Valde Cavalo do Conselho de Alpiar. Portanto, encontramos um documento que indica escrito por ele, mas assinado com o nome de uma mulher, ou então seria ele a ajudar essa mulher a escrever essa carta e ter alguma intervenção, mas mesmo assim encapotada contra, portanto, essa medida administrativa, já se creio que no final da vida dele, portanto, em 1927, da separação dessa freguesia. Foi um homem sempre adepto dos seus ideais, não lhe chamaria apenas um conspirador com tempo ativo, mas também um idealista impenitente. Portanto, acho que há uma aura de idealismo sempre presente. Muito obrigado. Muito bem, então, depois deste enquadramento da vida de José Relvas, da importância do processo de implantação da República e do desenvolvimento do republicanismo em Portugal, aqui colocado pelo Dr. Nuno Pratos e pelo Dr. José Raimundo Nora, abríamos aqui um momento de debate, que naturalmente não se poderá prolongar por muito tempo, temos o espetáculo a seguir, mas era interessante da parte da plateia haver o questionamento, a consideração que entender relativamente a esta personalidade e a este processo que tem sido aqui discutido esta tarde. Façam favor. Alguma questão que surge? Já agora, ainda parece parado para falar, mas só queria perguntar-me. Ninguém se lembrou de falar sobre a herança do José Relvas no motivo. É porque se não fosse Manuel Duarte já morreu, a Câmara nunca calhava a ficar com isto. O espanhol, não sei como é que ele chamava, a senhora do José Relvas fez uma doação ao da Espanha. Se não é as sessões que houve ali na Misericórdia, para ver se a peça ficava com aquilo, se calhar a peça não tinha um museu, nem tinha nada. Muito obrigado. Só uma pergunta, posso? Força. É pacífico que foi o José Relvas que fez a proclamação da República, ou há autores que sentem que foi o José Pilar? Muito obrigado. Mais uma questão e depois encerraríamos. Então, se não houver, esta questão mais concreta, provavelmente, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, obviamente à proclamação da República e à personalidade. Há autores que referem que foi o José Pilar, de facto, sobretudo com base na questão de ele ter sido o secretário do diretório. Então ele era o secretário e ele tinha essa função. E como há fotografias do José Relvas a fazer a proclamação da República, mas o meu Zé Leão também estavam lá, e aliás, há outra coisa, eles eram muito parecidos fisicamente, ambos usavam barba crescida e eram fisionomicamente bastante parecidos. Também eram amigos. Não me parece que tenho visto o José Relvas, apesar da sua educação aristocrática, que se quisesse vangloriar as suas memórias políticas, que aliás ele deixou testamentado para serem publicadas apenas a partir de 1990, inventar
penalizasse o facto de o José Miguel estar doente naquele dia e não ter podido fazer isso. E todo não me parece com esta análise dos fontes. Claro que estamos a ver a análise do diário, da memória do interessado, não é? Mas ele tinha subejos motivos para ficar para a posteridade e não me parece que fosse esse também o outro. Eles funcionavam muito, vejam que é um clima, um momento político completamente diferente. As próprias palavras que nós usamos não tinham a carga e o simbolismo que têm hoje. Eles utilizavam a palavra ditadura de uma forma muito mais banal, crua e menos emocional do que usamos hoje. O Sidónio Pais diz: nesta ditadura em que eu presido, sem peixe nenhum, e assumir-se como ditador. Os totalitarismos também modificaram a nossa forma de ver as coisas. E isto para quê? Para que esta parte, para que ver, na altura eles funcionavam muito em diretório. Havia, efetivamente, havia um presidente, havia um líder, mas havia muito um grupo, a ideia do grupo, não é? Os republicanos, mesmo do próprio governo, vai ser muito crítico do Teófilo Braga, mas havia ali muita ideia do grupo e de funcionarem como grupo, até pela própria ideologia do republicanismo. Isto para responder a esta questão, mas efetivamente é um debate um pouco ocioso, mas é um debate que poderá continuar, também poderão alegar que podiam ter sido uns dos outros. Não é? O Inocêncio Camacho, por exemplo, que também lá estava. Não é? Quanto à pergunta do outro senhor, que eu não sei o nome, eu efetivamente não estudei, não cheguei ainda a essa parte. Digamos assim, o meu projeto neste momento de doutoramento é construir uma biografia política dos José Elvas que se concentre em 3 momentos: na sua adesão ao Partido Republicano, na passagem como Ministério das Finanças e na passagem como Primeiro-Ministro, como Presidente do Ministério. Em relação a isso, já me fizeram essa pergunta noutros momentos. Eu creio que sim, que houve aí alguma tentativa segundo o que me disseram no outro debate, mas não tenho nenhuma prova objetiva que tenha havido alguma tentativa de usurpação, digamos, de lugar. E se deixava aqui estas colegas que a resposta. Muito obrigado. Realmente, o espaço temporal desta conferência era esse, não é? Portanto, o período imediatamente prévio à implantação da República e depois aquele que coincidia com a vida política de José Relvas e esses aspectos ligados à herança e à demanda judicial pelo legado de Relvas são posteriores, portanto, inclusivamente julgo posteriores ao falecimento da própria viúva Dona Eugénia Relvas. Não é? E de facto aqui alguns antigos republicanos, mas sobretudo muitos autarcas e alpiacenses de relevo à época, sobretudo no final dos anos 40 e no início dos anos 50, tiveram um papel muito importante nesta procura da defesa, portanto, neste processo de defesa da pertença do legado, da herança, à Câmara Municipal de Alpiaça. Aliás, isto acabou por ser decidido nas altas instâncias judiciais do país. Julgo que o próprio Supremo Tribunal de Justiça pronunciou-se favoravelmente à Câmara Municipal de Alpiaça enquanto detentora do legado Relvas. Portanto, foi um processo que envolveu várias personalidades, envolveu diretamente e com afinco os executivos da altura da Câmara Municipal e culminou depois com a definição da Câmara Municipal de Alpiaça como o legatário nas condições que estavam previstas pelo próprio Testamento de 1929. Portanto, e foi de facto o aspecto fundamental para que hoje tenhamos este património e também uma das razões pelas quais devemos fazer a todo momento os possíveis para que ele se mantenha como um património da população da Alpiaça em última instância. Muito bem, então agradecia a presença e a participação do Dr. Nuno Pratos, do Dr. José Raimundo Noras. Foi com muito gosto que estivemos aqui e que assistimos e participámos nesta conferência
que assinala também o 5 de outubro e o 106º aniversário da Revolução Republicana. E também agora restava-me apenas dar por concluída esta conferência e contar com todos para assistirmos em conjunto ao espetáculo musical com os Guitar Drums. Muito obrigado.